Vamos lá, aqui, ó, ver aqui a convidada de hoje do Café com Emoção. Deixa eu falar então, enquanto a convidada não entrou ainda, e também se você quiser participar, pode pedir para participar, não tem problema. Que para participar aqui, o que a gente faz? Como as pessoas às vezes têm vergonha de participar, às vezes não querem colocar a sua situação, o seu tema. Por quê? Porque às vezes acredita que é constrangedor, gente. E eu queria dizer que toda vez que a gente compartilha uma dor, toda vez que a gente compartilha uma dificuldade ou algo que está acontecendo com a gente, não é só a gente que toma isso, não é só a gente que aprende, não é só a pessoa que está ali olhando, perguntando, que é beneficiada com isso, né? E sim todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que têm na família algum caso, ou percebe. O que eu percebo depois, sabe, dos feedback que vem depois dos cafezinhos uau, Ana, essa foi para mim, aprendi muito com isso, com aquilo. Então, gente, não pense que é algo constrangedor estar aqui, e sim que você pode ajudar um monte de gente, de novo, ajudar um monte de gente com algo que eu estou passando, porque assim, se algo é respondido, resolvido para mim, também é para várias pessoas que estão na mesma situação, acontecendo a mesma coisa, né? Então, e por isso que a gente pede para se inscrever, porque se a gente entra aqui direto, muitas pessoas não querem participar. Mas quando a gente pede, só coloca seu nome lá, eu quero participar, e esse colocar o nome tem um link ali na minha biografia, aqui no Insta, né? E no YouTube, no Face, que a gente também tá pelo YouTube, tá pelo Face, e embaixo tem a descrição da inscrição. Então é só você clicar ali, é o nome, né? Qual Insta e o horário que tem que estar disponível esse horário, tá? Não quero me estender muito, mas só para o pessoal que gostaria e que quer participar. Oiê, tudo bem? Tudo. Bom Tô aqui dia! ansiosa. Bom dia. Estava esperando, aí eu olhei, falei, ué, Eu deixa acho que a minha mais. internet tá lenta, sabe? Ah, tá. Não Eu acho que... aparecia para mim. E aí? Tô ansiosa. Renata, você fala de onde? Eu falo de São Paulo, já conheço a constelação, já constelei e sei que hoje eu acordei até com assuntos na cabeça. Fui acordada pela minha cabeça. É. Uhum. Meu Deus, o que eu pergunto? E eu posso perguntar, não é diretamente de mim, mas da minha filha, que é óbvio que me afeta diretamente. Você pode perguntar da sua filha, mas que de alguma É, forma isso afeta na diretamente. Ou verdade, é um não, porque não assunto, é óbvio que é um assunto que me diz respeito, né? E que diz muito respeito a ela, e o pouco que eu conheço de constelação, eu imagino que isso, assim, tenha um impacto muito grande na vida dela, talvez na minha também, e que a minha filha, ela foi uma, não existe acasos, né, para essas coisas, né? Deus não erra, mas não foi uma criança planejada, não foi de um relacionamento. Opa, perdão, acabou de cair. Não foi de um relacionamento que eu tinha, então foi uma falha técnica e eu assumi ela sozinha. Apesar do pai responder financeiramente com as obrigações legais dele, ele optou de não vê-la, de não conhecê-la. Então ela não conhece, ela tem 9 anos, mas ela não conhece o pai por uma opção dele. A porta está aberta, ele sabe disso. No momento em que ele decide mudar, né, ele sabe que vai ter meu auxílio para se aproximar dela. Ele mora em outro estado também, mas é uma opção dele não estar presente. E a Clara, ela tem uma falha de processamento auditivo, que ela trata com uma fono, então ela teve uma dificuldade de aprendizagem lá no comecinho. Hoje ela tem, mas é bem menos. Hoje ela consegue acompanhar a sala, apesar dessa aula à distância, né, que só dificultou, mas ela é asmática, então durante um bom tempo eu tinha internações em UTI com ela durante
acho que dos 2 anos e meio até o ano passado. Na verdade, isso tudo parou quando começou a pandemia, né? Que nós nos recolhemos todos em casa, ela principalmente, porque eu tinha muito receio com ela, então as crises de asmas parou. Eu estou investigando alergia alimentar, que pode ser inclusive a causa das crises de asma, pode ser um refluxo. Então, ela sempre tem alguma coisinha na saúde que aparentemente não é tão sério, mas está sempre ali incomodando. E eu tenho muito receio dessa situação familiar, né? Desse não reconhecimento, apesar de aparentemente ela lidar muito bem com isso. Se você pergunta para ela do pai, se ela tem alguma mágoa com isso, ela fala: como eu posso ter mágoa ou raiva de alguém que eu não conheço? Então, ela parece muito madura, ela faz acompanhamento psicológico, então, assim, aparentemente, ela trata de forma muito tranquila com o assunto, né? Ela não se abala, ela gosta da formação familiar que nós temos. A psicóloga fala que ela, quando pergunta para ela quem é a família dela, ela fala: a mamãe, a minha mãe, que na verdade é minha tia, né? Porque meus pais faleceram quando eu era pequena, então a figura da minha mãe é minha tia, então ela fala minha mãe, a vovó e eu. E a própria psicóloga fala, para ela isso é perfeito, para ela não falta ninguém nessa família. Só que no olhar da constelação a gente sabe que falta, né? E qual o impacto que isso causa. Então isso me causa muita apreensão, talvez dessas dificuldades dessas doencinhas, né? Que estão sempre ali, parece uma mosquinha, está sempre aparecendo, não é nada tão grave, mas está pontuando essa dificuldade de aprendizagem dela. Eu tenho muito receio de ser um reflexo disso, aquelas preocupações de mãe, sabe? Você quer olhar porque pelas doenças que ela acaba tendo? Então, talvez seja esse, né? O olhar essas doencinhas. Eu tenho essa alergia alimentar que a gente está tentando investigar, que é um refluxo oculto que nós descobrimos, que provavelmente foi o que causou. Oi? O refluxo é nela agora ou em você? É nela. E provavelmente ele foi a causa de todas as internações da vida dela de pneumonia e não uma asma. Nós já descobrimos o refluxo, então a gente está vendo se é causado por uma alergia alimentar. Ela está fazendo vários exames que na verdade estão demorando, porque eu estou muito receosa de frequentar o hospital, né, nesse período. Então, assim, ela já fez endoscopia, mas eu ainda não fui pegar o resultado por conta, o médico dela é dentro do hospital, então tudo é dentro do hospital. Eu estou muito receosa, aqui em São Paulo a coisa está pegando, né? Então, eu estou meio que protelando, esperando uma melhora que nunca chega, no final das contas eu vou ter que ir lá, no meio da pandemia mesmo. Renata, quando você me fala dela, eu vejo no seu olhar, assim, você comentando das doenças, eu me falando dela, sabe? Da forma como você comenta, parece que está tudo errado. Oh, meu Deus. Assim, você, quando ela nasceu, você falou assim, então foi por um descuido, foi por um, né? Tá. E aí, olhando assim, você falar, então, o que essa criança veio trazer? Então, vamos lá, ó. Você tem um sentimento seu, sem ela, tá? Você tem um sentimento seu que alguma coisa aconteceu errado, que agora está havendo muito trabalho com ela, porque ela tem ela requer bastante atenção, né? Porque ela vai bastante no hospital. E agora vamos olhar para os filhos. Vou colocar o microfone, porque só eu vou falar agora. E aí, quando você for falar, tem que tirar o microfone, tá? Então, vamos lá. Aí a gente olha para o olhar do filho, tá? Então, a primeira ordem, e é de constelação mesmo, né?
os filhos, eles têm uma fidelidade aos pais. Ele é fiel. Por quê? Porque eles receberam a vida dos pais. Quando eles recebem a vida, não tem pagamento. Não tem preço a vida. Então, a alma deles, né, a essência deles, entendem que eles estão em débito com seus pais. Então, agora, quando você fala assim, mas o pai, ele não quis ver, não quis ficar, não quis, né? Então, quando você fala assim do pai, dá a impressão que é um erro. Aí, na constelação, a gente olha assim, ó, que a mãe é a que deu a vida, o pai é o que deu a vida. Então, mãe e pai certinho, certo? Para essa criança, deu a vida. Mas, no fundo, essa criança, ela fala assim, bom, eu tenho fidelidade só com a mamãe, porque é ela quem me cuida, é ela quem me cria. Nessa fidelidade à mãe, essa criança vai fazer tudo aquilo que a mãe precisa e ela mesma não olha, ela mesma não cuida. É como se você falasse assim, ó, olha mamãe, eu sou uma boa filha, eu vou te ajudar. Você quis ficar comigo, eu não sou uma filha ruim. Eu vou te ajudar naquilo que eu conseguir. Então, frequentemente, não sei se é o caso dela, frequentemente, os filhos, eles criam doença, eles arrumam doença, porque de uma forma inconsciente de chamar a atenção dos pais. E não é chamar a atenção só, olha, às vezes é doença que custam a vida, é doença que a gente tem que tomar uma atenção melhor, e toda vez que eu tomo uma atenção melhor com o meu filho, eu vivo. Eu saio de onde eu estou, eu saio da dor aonde eu estou. Então, se eu tenho uma dor profunda que ainda não foi tratada, que ainda não foi mexida, os filhos, né, ele vem, ele olha e ele fala assim, então acorda mamãe, então desperta, ó, eu tô aqui, eu preciso de você. E aí ele fica numa doença que, às vezes, Renata, é uma doença que a gente não acha causa, e daí a gente fica um tempão. Às vezes é uma doença que ninguém sabe, doenças assim, do nada. Por exemplo, a questão alimentar agora, né? Tem total relação com a vida, de novo. E aí o que me vem, tá? E aí a gente precisa realmente olhar numa constelação. Mas quando você ainda está numa dor infantil, e quando você me fala que perdeu seus pais muito nova... Quantos anos você perdeu seus pais? Eu tinha 3. 3 anos. Eles foram assassinados. Os 2 foram assassinados. Uhum. Você viu? Você não, era uma noite de Réveillon, eles estavam trabalhando e eu estava em casa com a minha irmã e minha avó. Então nós não vimos. Só saíram para trabalhar e não voltaram. Saíram para trabalhar e não voltaram. Uhum. E você já tratou isso? Eu constelei exatamente esse assunto. Foi uma constelação bem forte, onde o assassino, inclusive, entrou na constelação. Foi muito forte, uma coisa assim que até todos que estavam numa constelação em grupo se emocionaram muito. No final, quando eu abracei meus pais, eu acho que é a criança que vem, né? Porque eu culpava a minha mãe de ter me abandonado. A minha irmã até falava, mas ela não fez porque quis, né? Eu falei, mas é a minha criança que está falando isso, né? É a visão da criança que não entende porque foi embora, né? Foi uma coisa muito que me mexeu muito. Mas muito necessária, né, também, né? Porque é algo que mudou minha vida, né? Mudou a vida da minha irmã. Nós mudamos de estado, caiu. Mudamos de tudo, né? Nossa vida virou ao avesso, né? Depois disso. Renata, uma constelação, não sei quanto tempo faz, mas já mudou a sua vida. Uhum. E de verdade, poucas vezes eu digo isso, mas precisa demais. Eu imagino, porque é um assunto muito pesado, né? É um assunto muito forte, né? É uma mudança muito drástica de 2 pilares, os que nos deram a vida, né? Então, e nós tivemos o ano passado o falecimento do meu sobrinho, filho da minha irmã,
que foi embora no tratamento de um câncer. Nós constelamos também essa questão, e tinha muito disso que você fala, né? Da doença para exatamente o dela faz por ela, a sua filha faz por você. Então, assim, enquanto você não sair dessa dor, essa criança fica na dor por você, Renata. Ela é sua, é como se ela trabalhasse para você. Ela te mostra aquilo que você não quer ver. E é a dor da perda dos meus pais, isso. Ó, tem um nome que a gente fala, não se assuste com isso, tá? Mas é estar no mundo dos mortos. Estar no mundo dos mortos é estar na dor da perda. Como foi uma dor e você era muito pequena, tá? Então, e a criança, difícil tratar uma criança de 3 anos e todos os significados que ela deu. Então, o inconsciente dela aqui dentro, ela ainda foi abandonada, ela ainda foi deixada. Mamãe e papai saiu para trabalhar, não posso confiar em ninguém. Eles não voltaram. Tenho raiva porque me deixaram sozinha. E tem uma série de questões a serem trabalhadas acerca disso. E aí, o que acontece? Eu fico no mundo dos mortos, nessa dor de morte deles. Eu não olho, eu não cuido dessa dor. Então, o meu filho, ele vai tentar me tirar dessa dor. De que forma que um filho tenta tirar a gente de uma dor? Tendo uma doença. Tendo uma doença, ele chama atenção. E aí você tem que automaticamente sair da dor e cuidar agora da dor do seu filho. Então é como se ele tirasse você e você, agora é o filho, agora é a filha. E agora tem que olhar isso, e agora tem que olhar aquilo. É como se ele dissesse, viva. E aí, quando você sai dessa dor, quando você começa a viver, ele fala, bom, não é mais necessário fazer nada. Pois já está vivendo, sabe? Eu, tipo assim, agora eu já posso relaxar. Os filhos fazem muito pelos pais. Né? Então, você vê o seu sobrinho, que também já foi. Então, cada vez mais que você se cuida, isso, assim, você está compartilhando uma história muito difícil, realmente, né? Que bom que você está compartilhando, porque tem pessoas que vivem assim, né, num outro lugar, num outro mundo, e não tem uma história tão difícil assim, e não olha para os seus filhos, né? Quando a gente olha, quando a gente se cuida, quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente cuida das nossas dores, Renata, os filhos, eles não fazem isso por a gente. É como se você dissesse, filha, deixa isso comigo, eu sou maior que você. Deixa, eu cuido. Minhas dores, são minhas coisas, você não precisa cuidar. Pode deixar que eu cuido. Agora, precisa existir uma verdade nisso. Porque, por exemplo, eu não posso dizer, deixa que eu cuido, e falar, meu Deus, por onde eu começo, como eu cuido, eu não sei fazer isso. Porque ela vai sentir, né? Então, quando você fala, deixa que eu cuido, eu dou uma prioridade para os meus sentimentos, uma prioridade para saber onde eu estou realmente. E será que eu realmente estou ainda nessa dor? Né? Eu falo ainda porque eu sei que você já trabalhou, claro, né? Já fez terapia, já deve ter, já constelou, como você falou. Então, não para, não para. Foi algo muito, muito difícil mesmo para uma criança de 3 anos, que deve ser ainda agora, né? Por exemplo, olha só o que você fez de forma inconsciente. E eu falo que é inconsciente porque é mesmo. Você quer uma filha só para você. Eu tenho, é verdade. Por quê? Porque você não confia no outro. Então, de uma forma inconsciente, você buscou um pai que abriria mão da criação. E por que você buscou esse pai? Buscou de uma forma inconsciente. Porque eu preciso de algo para chamar de meu. É a minha filha, meu. É a única coisa que eu tenho, minha. Porque os meus pais, que a gente chama de pais, eles já não estão mais. Então, toda vez que você falar dele, do pai dela, tem que olhar para ele com muita gratidão, porque você era aquela que precisava mais dela. E ele disse, ok, pode ficar com você. E olha aí, e ainda ele disse, te ajudo financeiramente. Raro.
Porque tem Por força legal, não, né? você quer, você cuida, né? E daí vira as costas. Mas esse não, ele fala, olha, você fica, é importante para você. Então, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que realmente, né, ele de alguma forma, sabe que essa filha é sua, que você precisava dessa filha. E aí fica um peso, tá? Eu preciso dela ou ela precisa de mim? Entendi. No equilíbrio de troca. Como é isso, Renata? Aí já, você falando dessa forma, a gente olha de outro jeito, né? E tudo tem muita coerência, né? Eu sou muito grata a ele, apesar da gente ter as nossas diferenças, exatamente pela questão financeira, eu sou grata a ele, porque me deu realmente o meu maior presente. Que coisa linda, né, gente? O que que os pais não fazem, hein? O que que os filhos não fazem pelos pais, né? Sim, filho tem total fidelidade aos pais. Eles vão fazer o que for, até mesmo entregar a vida para que os pais vivam. Há uma ordem dentro deles, né? As crianças são fantásticas. Ah, realmente, não sei, caiu. Ela caiu. Vamos ver se ela chama de novo. E é isso, né? Alguém quer fazer alguma pergunta acerca disso? Porque na questão dos filhos, né? Quantos filhos têm essa fidelidade? E às vezes a gente acha que é só na morte que existe essa fidelidade. Não é, gente. A fidelidade dos filhos vai quando eu não resolvo o meu casamento, quando eu tenho um casamento ruim e não resolvo aquilo que acontece na minha relação, os filhos tendem a resolver, tentar resolver. Eles sempre se colocam, assim, a vida deles em prol da boa relação dos pais, deles terem uma boa visualização. Visualização, a Renata me chamou de novo. Deles terem uma vida feliz. Espera aí que eu vou chamar ela de novo. Chamei, mas eu acho que a internet dela tá ruim, que tá caindo. No momento em que a mãe, essa moça, for se tratando através de constelação, terapia, etc., a criança vai melhorando? Sim, sim. A criança vai melhorando de forma automática. É muito impressionante, é muito lindo, na verdade. No momento em que a mãe vai olhando para as dores dela, ela vai criando força. Lembra agora nessa última pergunta, eu falei para ela, quem cuida de quem? A sua filha cuida de você ou você cuida da sua filha? Ela não soube responder. Viu que é uma troca? Ou seja, se a filha dela está cuidando dela, é porque a filha olha e diz, ela não tem força para fazer sozinha. Eu vou ter que fazer por ela. Eu vou ter que olhar por ela. Isso é pesado para o filho. É muito pesado. Tudo bem, Rê. Quero te agradecer. Depois, se você quiser falar comigo no WhatsApp, a gente pode conversar um pouco. Obrigada. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada pela sua colocação. Foi muito pertinente, assim, falar de filhos, né? O quanto a gente quer o bem dos nossos filhos. A gente quer tão bem os nossos filhos, que a gente fica olhando para a dor deles, para a doença deles, e esquece de olhar para a nossa, de tão bem que a gente quer. Só que se a gente fizesse o contrário, se a gente olhasse para as nossas dores, se a gente olhasse para as nossas coisas, automaticamente o filho teria uma excelente vida. Por quê? Porque eles não ficariam na minha dor. Então, não tem como. Se eu quero um filho feliz, se eu quero a vida deles bem, olho para as minhas coisas. E aí eles vão viver aquilo que eles tiverem para viver, né? Muito obrigada, Rê, de coração. Muitíssimo obrigada mesmo. Aí, essa questão que ela colocou, outra pessoa colocou aqui, é muito pertinente. Olha, cuida das suas dores, cuida dos seus traumas, sabe? Não fica se negando. Olha para o seu sistema, tudo que aconteceu. Às vezes acontecem coisas que são sistêmicas. Eu acho que é uma dor minha pessoal. Às vezes um abandono que eu sofri,
que eu acredito que eu sofri, tipo de um pai, de uma mãe, às vezes é sistêmico. A gente olha para trás, a minha avó foi abandonada, a minha bisavó foi abandonada, e quando que vai parar isso? O Bert fala, sabe quando vai parar? Quando um buscador olhar para tudo isso, né? É isso mesmo. A conexão foi forte, a internet não aguentou isso, Tom, é verdade. É verdade, né? Eles sentem, a conexão sente, isso é verdade, total. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Quando a criança tem doenças, bronquite, refluxo, somente naquela fase de início da escolinha, cada um ano tendo doenças e depois passa, isso é algo relacionado à mãe? Assim, de bate pronto, tá? De olhar assim, é muito difícil falar, isso é isso, tá? Mas quando eu olho, eu gosto muito da Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo. Tem um livro dela, da linguagem do corpo. Faz muito, muito tempo que eu tenho esse livro, é meu livro de cabeceira também. Todo problema respiratório de filhos tem a ver com a relação dos pais. O quanto os pais estão se olhando, o quanto os pais estão... Se os pais estão em conflito, internamente o filho está em conflito aqui. Há um problema de respiração, né? Então, sim, às vezes tem só naquela época, naquela fase, quando ele é pequena, naquela fase de escola, e depois melhora. Então, precisa ver se os pais também estão se adaptando com o filho ir para a escola. Tudo muda quando chega uma criança, né, gente? Querendo ou não, tudo muda. Então, e muda a relação dos pais também. Às vezes eles se afastam quando chega uma criança. Depende se um dos quer colocar a criança no lugar de algo ou alguém. Daí muda mais ainda, essa criança sente, né? Então, sim, tem a ver sim, gente. Criança de 0 a 7 anos está muito mais no campo da mãe. Ela fica com as coisas que é da mãe. De 7 a 14 anos no campo do pai. De 14 a 21 no campo dos dois. Só que ela pode... o campo da mãe é tão forte, que quando chega no 0, no 7 aos 14, quando a criança deveria ir para o campo do pai, ela ainda continua no campo da mãe. Presa a uma dor da mãe. E aí ela passa ali a vida toda fazendo pela mamãe, né? Cristina Cairo, maravilhosa, eu adoro a Cris. Ana, e o abandono pode ser interpretado pela criança também, tipo pais ausentes, pode ser abandono na mente da criança. Pode também, pode falta de atenção, falta de carinho, eles podem significar isso também, né? Agora, não... Você vê como que é? Ó, ela vai significar abandono se tiver no campo de memória dela. Se ela já tiver memória no DNA de abandono, ela vai olhar isso como abandono. Se ela não tiver, não. Se ela tiver no DNA, no corpo, falta de carinho, falta de atenção, ela vai significar como uma falta de atenção. E assim é. Então, os significados que os nossos filhos vão dar, a gente não tem como a gente mudar, como a gente saber. Percebe? Então, por isso que não tem como a gente cuidar do sentimento dos nossos filhos, daquilo que eles vão significar. Então, tem como eu cuidar dos meus. Porque se ele olhar uma mãe forte, uma mãe trabalhadora, uma mãe ou um pai, sabe? Feliz com isso, ele vai ser feliz. Não tem. Mãe e pai feliz, filho feliz. Agora, olha para os seus pais e percebe, você gostaria de ver eles tristes, numa dor, né, acontecendo algo, ou você gostaria de ver eles felizes? Gostaria de ver felizes. Então, por que eu não faço isso com meu filho? Por que eu acredito que eu tenho que cuidar da dor do meu filho e não da minha? Se o que eu mais quero é ver os meus pais felizes. Entende? Quando a gente entende isso, a gente, primeiro, sou pequeno demais. Primeiro, eu sou pequena demais para cuidar da dor dos meus pais. Não consigo, não posso cuidar da dor deles. Então, eu abro mão, porque toda vez eu vou me sentir fracassada quando eu cuido da dor deles. Segundo, não consigo olhar para a dor dos meus filhos. Não dá, não posso olhar para o sentimento, para aquilo que eles significaram, porque de verdade eu nem sei o que eles significaram. Espera aí, que o sol aqui começou a brilhar.
Então, quando eu não sei o que eles significaram, os meus filhos, eu fico criando coisas. Agora, se eu sou bem resolvida, os meus filhos são bem resolvidos. Os meus filhos olham para a vida deles, não mais para a minha. Isso dá fluxo de vida bom. Alguém pediu para eu repetir o título do livro, por favor. Chama A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Adoro, adoro, tá? E se esse vir no DNA seria memórias de outras vidas? Também. Também memórias de outras vidas. A gente carrega memórias no corpo. E o nosso corpo age. Isso já é provado cientificamente, gente. Já passou da filosofia. Porque quando o Bert falava, era filosofia. Agora não. Agora já existe testes, né, ciência comprovando que o nosso DNA, ele é carregado, uma parte dele, de memórias. E memórias que aconteceram na vida do meu sistema. Alguém já tinha colocado aqui. Da minha dor. Obrigada. Já repetiram o livro aqui. Certo, vamos para o curso? Bora para o curso! Gente, muito obrigada pelo café de hoje, foi realmente especial, muito bom mesmo, é o que eu falo sempre, né? Às vezes alguém vem aqui, coloca ali, expõe ali a sua dor, o que realmente está acontecendo e pode ajudar muita gente com isso, tá? Então, gratidão a Renata, gratidão a todo mundo, a Cleide, que participou no começo para entender um pouquinho sobre essas ordens do amor, né? Sobre pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Convite para vocês que estão aqui, às 12h12, tem EAD de constelação familiar. Prontinho para quem quer aprender a técnica, a ferramenta, o jeito, a filosofia, do jeito que você quiser chamar constelação familiar. Se você quer aprender essa técnica, vem comigo. Às 12h12 tem aula de constelação familiar, tá bom?